Alô, vocês! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas no podcast da Mari Gouveia. Aqui, esse nosso canal é para nós discutirmos as problemáticas da convivência, da vivência das pessoas de São Paulo. Mas antes disso, eu quero me apresentar um pouquinho para vocês. Eu sou a Mari Gouveia, sou uma mulher cristã, sou mãe, sou esposa, psicóloga do esporte, empresária e agora oficialmente candidata a vereadora de São Paulo. Sou uma pessoa que, para quem não me conhece ainda, eu sou uma pessoa que eu luto, a minha maior bandeira é sobre a dignidade humana. E aqui nesse canal, vocês vão poder acompanhar em alguns episódios que nós vamos gravar as minhas plataformas, as minhas propostas, um pouquinho sobre a Mari Gouveia. E para isso, cada semana eu vou trazer um convidado de honra para ajudar a falar sobre toda essa problemática de São Paulo, que são abarcadas nas minhas propostas. Por isso tem um link aqui no nosso podcast. Na verdade, são várias pastinhas aí que vocês vão poder acessar, cada uma delas falando sobre um tema. Hoje, especialmente, eu trago um convidado de honra, que é um médico. Nós vamos falar sobre saúde pública, que é um tema muito polêmico também. E esse médico é uma grande pessoa, um grande homem. O nome dele é Alberto Sobel. É um médico que há 50 anos, ele exerce a medicina médico-pediatra, filho de imigrantes que vieram refugiados da Segunda Guerra Mundial. Olha quanta coisa que esse homem vai falar para nós. Além de ser excelente médico, ele é um ícone na sociedade judaica, que vai ser um outro tema também que a gente vai conversar sobre isso com ele. Dr. Sobel, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, muito obrigada por estar aqui. E antes de mais nada, queria que o senhor falasse um pouquinho do senhor para o nosso público conhecê-lo melhor. Mari, obrigado pelo convite, me sinto honrado em estar aqui. A honra é nossa, doutor. Com você. Vou me apresentar. Por favor. Hoje estou com 73 anos, casado com a dona Mirta, 11 filhos e porção de netos. Não vou nem falar um número porque é um pouco, parece uma coisa não muito real, mas eu conheço o Dr. Sobel um pouquinho, são quase 50 netos. Isso, muito bom. Então, como a Mari falou, filho de imigrantes, com 15 anos, o meu grupo aqui em São Paulo, grupo de escola, grupo de movimento juvenil, a gente, era uma coisa bonita, né? Fazer um colégio interno. E como foi inaugurado o primeiro seminário rabínico da América do Sul, na cidade de Petrópolis, esse grupo de garotos que eu fazia parte, a gente, em 66, fomos para Petrópolis. Lá, a maioria seguiu carreira profissional, alguns poucos seguiram a carreira rabínica, né? A parte mais teológica do judaísmo. Eu acabei ficando em Petrópolis porque entrei na faculdade de medicina. Lá eu me formei, fiz a residência em pediatria. Lá também eu já namorava uma menina do Uruguai, Montevidéu, dona Mirta. Ela veio para Petrópolis, a gente casou. Vivemos casados lá durante 12. 10 como médico. E lá eu tive, então, o meu início na medicina, né? Fui auxiliar de ensino na faculdade. E, como eu já falei para a Mari, nunca tive nenhum problema com a minha origem judaica. Um país que recebe muito bem os imigrantes, um país que é uma coxa de retalho de imigrantes, né? É o Nordeste que vem para o Sul, a Europa que vem para o Brasil, etc. e tal. E só tenho a agradecer que a minha família escolheu vir morar no Brasil. Graças a Deus, né, doutor? Que esse país aqui é um país que acolhe todos.
É um país que acolhe todos. Mas vamos lá, Dr. Sobel, ele é aquela tal história, né? A gente sempre olha para o médico como aquela pessoa que abaixo de Deus é o médico. O senhor sabe disso. É um respeito muito grande que a população tem pelos médicos. Afinal de contas, é uma profissão que salva as nossas vidas quando se exerce a boa medicina. Correto, doutor Sobel? Perfeito. E o senhor que é aí da velha guarda, com certeza é aquele médico que é médico com todas as iniciais maiúsculas, todas as letras maiúsculas, não só a inicial, desculpa. E a gente estava aqui conversando um pouquinho nos bastidores, o doutor Sobel contou para mim que ele fazia medicina numa época em que não tinha todo esse aparato que se tem hoje. Que hoje a medicina, se ele começasse hoje, seria o melhor dos mundos. Com toda a experiência que ele tem, a experiência teórica e prática, porque o senhor tinha que fazer medicina de verdade, né, doutor Sobel? Sim. Hoje seria o melhor dos mundos. Conta pra gente só um pouquinho o que era a antiga medicina, que aí a gente vai entrar num tema mais incisivo aqui com o senhor. A formatura foi em dezembro de 75 e nessa formação pediátrica, uma coisa que me chama a atenção em relação à diferença dos exames complementares que nós temos hoje em relação àquilo que era tão exíguo, tão limitado naquela época. Laboratorialmente, a gente tinha um hemograma, hemograma, o exame de urina, o exame de fezes. Na parte de imagem era raio-x. Depois de alguns anos veio o tomógrafo, depois de alguns anos veio a ultrassonografia. Hoje em dia nós temos, depois veio também a ressonância magnética e todo esse aparato. Hoje nós tínhamos primeiro um ecocardiograma branco e preto, depois veio o colorido, e tudo isso foi enriquecendo e facilitando demasiadamente os diagnósticos. Uma coisa que estava falando aqui, que vale a pena ser lembrado, na minha formação pediátrica, a nutrição era muito importante, porque aquela criança, aquele desenvolvimento ia depender de como essa criança seria alimentada. E na primeira aula de nutrição em pediatria, o professor fez uma pergunta que a gente já notou que era uma coisa capciosa. A pergunta era: 1 quilo de carne filé mignon e 1 quilo de carne moída de segunda, quem tem mais proteína? Óbvio que a gente ficou na dúvida. Responderia o filé mignon. Filé mignon. A carne é mais cara. 7, 8 vezes mais caro que uma carne moída de segunda. Mas, em termos proteicos, nutritivos, o filé mignon e a carne moída é a mesma. Cada quilo de carne é 25%, ou seja, 250 gramas por quilo de proteína. Então, não é porque um come filé mignon e outro come carne moída que, do ponto de vista estrutural, nutricional, vai haver alguma diferença. Ou seja, o senhor faz até eu pensar naquela propaganda que a gente escutava aí do nosso atual presidente, que comer picanha era melhor do que comer carne de segunda? É uma questão de sabor, né? É uma questão... mas do ponto de vista nutricional, nutritivo... É a mesma coisa. Ou seja, a pessoa ele engana que o rico ele pode comer melhor do que a pessoa com mais necessidades, com mais restrição financeira, mas usando a medicina, a pediatria de uma maneira inteligente, você pode dar uma nutrição onde a gente sabe que até os 3 e no máximo 6 anos o cérebro ele é formado e toda a mielinização, ou seja, o encapamento dos neurônios, né, dos axônios, tudo isso, ele é feito, e é importante que nessa fase tenha um bom aporte proteico para que a pessoa tenha um melhor desenvolvimento, para que a genética dele possa alcançar a melhor previsão de capacidade cognitiva, tudo aquilo que ele pode alcançar. Então, é importante saber uma boa nutrição. Desculpa, vou lembrar, a gente vai lembrando, já que falou em Segunda Guerra Mundial, me lembrei de uma coisa interessante. Fica à vontade, doutor. Quando em Londres, sobre bombardeio da Luftwaffe, que era a aviação de guerra alemã, bombardeava Londres diariamente,
o pessoal passou a viver dentro dos bunkers. Obviamente que ali não tinha mais luz solar. Vitamina E a gente D. sabe que a vitamina D, ela pré-vitamina D, ela precisa da luz solar para se tornar vitamina D. Sim. E com isso, então, fixar o cálcio nos ossos. E começou a desenvolver naquelas crianças. Lourinha, bonitinha, mas começou a desenvolver. Isso não quer dizer que o lourinho, ou o pardo, ou o negro, o ser humano é igual, independente da pele. Começou a desenvolver raquitismo. A partir de então, se tornou obrigado, se criou a margarina, que era um substituto do leite, porque as vagas também não podiam ser ordenhadas, não tinha os derivados do leite, e passou a se usar a margarina, que é a gordura vegetal hidrolisada, que ela de líquido ela passa a ser compactada, e se tornou, então, obrigatório, por lei, a adição de vitamina D. E com isso, então, são coisas que a gente não tem ideia da história, da medicina, da evolução. Hoje ninguém é raquítico. Hoje ninguém tem aquelas pernas arqueadas pelo raquitismo. Outra coisa também interessante, que isso já tem a ver com a minha infância lá em Jundiaí. O jundiaense, para quem é mais antigo, ele era conhecido como o macaco papudo de Jundiaí, onde eu nasci. Por quê? Porque naquela época não havia a adição de iodo no sal. Hoje a gente chega lá, está escrito sal iodado. Por que o sal é iodado? Porque senão há um aumento, uma hipertrofia da tireoide, e dá então aquela papeira, que é por isso que tinha o apelido do jundiaense, macaco papudo de Jundiaí, por causa do bócio endêmico, que era pela falta de iodo, que hoje a gente não conhece raquitismo porque tem obrigação, vitamina D na margarina, hoje a gente não tem problema de bócio endêmico porque tem o sal iodado e outras coisinhas que posso dizer, né, por essa vivência toda. Então, daqui a gente, falando com uma candidata, que a gente torce por ela, que a gente acredita nela, que ela vai trazer, então, com o conhecimento que a gente puder também estar auxiliando, contribuindo. Hoje, tem coisas que já são passado, mas tem muita coisa que ainda pode ser para o futuro. Com certeza, doutor. E aí eu quero aproveitar essa sua fala para te fazer uma seguinte pergunta, né? Com essa modernidade, toda essa modernização da medicina, né? Vem com um avanço significativo em equipamentos, em pesquisa. O que o senhor acha que essa medicina nova pode contribuir junto com políticas públicas no atendimento das comunidades? São duas vertentes importantes, né? A gente sabe que a Sabesp, que faz um trabalho excepcional, só que ela sozinha, ela bate de frente com muitos empecilhos. Então, a gente vê que hoje, por exemplo, ela está cuidando de todos os córregos que caem no Pinheiros. Então, a gente vai ter uma região ali de Pinheiros que vai estar livre de dejeto, esgoto in natura lançado direto no Pinheiros. Mas nós temos o Tietê, tem o Tamanduateí, ou seja, São Paulo é, infelizmente, um esgoto a céu aberto, né? Outro dia foram nas Olimpíadas, a pessoa estava nadando no Rio Sena, o famoso Rio Sena, assim como o Tâmisa, lá em Londres, né? De repente, a pessoa se encontra com dejetos no meio do trajeto. Mas, voltando a essa parte, então, saúde pública, o que melhorar, o que investir, com certeza porque São Paulo também ele não está sozinho. Por exemplo, Guarulhos, ele até hoje acho que não tem saneamento básico, não tem nenhuma, como é que chama, essa estação de tratamento para dejeto. Hoje a Sabesp foi até Guarulhos e tomou conta, porque está construindo em Guarulhos. Não é o nosso município, mas é importante porque acaba respingando para cima de São Paulo também. Então, o assunto de ocupação ilegal de lugares de mananciais, de ribeirinhos, que não tem, então, é super importante. Às vezes, politicamente, falar, mas o que você vai fazer com aquela população? Tem que se estudar, tem que dar realmente um encaminhamento. Para isso que nós vamos escolher bons políticos. Ia falar mais alguma coisa sobre a modernização. A modernização, sim. Isso, da medicina. O que ela contribui. Outra coisa que estava pensando em falar era sobre
o ser urbano e o ser rural. Hoje nós somos 80% urbano, em contrapartida a 20% da vivência na zona rural. E há 100 anos atrás, há 100, 200 anos atrás, era o contrário. A pessoa não tinha pronto-socorro, hospitais, era o médico de família que vivia na aldeia, e a vovó e a mamãe que conheciam no seu quintal cada plantinha para que servia, né? Hortelã para vermes, aquele chazinho que era para cólica abdominal, mas a bolsinha de... Então, era uma medicina que funcionava. Obviamente, ninguém está querendo voltar para o passado. Hoje, a mortalidade infantil tá entre 15 e 10 por 1.000 nascimentos, ou seja, óbvio, mas uma coisa a gente perdeu com a urbanização da população. A gente hoje em dia, para uma Novalgina, para uma aspirina, a gente corre no pronto-socorro e, infelizmente, a gente fica lá 3 a 4 horas para o médico dizer é uma coisa viral, não tem necessidade de antibiótico terapia, que necessitaria de uma receita, e com isso a pessoa passa 3, 4 horas com um bebê chorando, febre, e outras crianças em casa com fome. O que, sim, talvez... Isso já é mais uma questão de educação, de mudar uma cultura de que qualquer coisa corra para o médico. Ou seja, não correr para o médico não é nenhum problema, é bom, mas não correr para pronto-socorro. O pronto-socorro é para uma fratura, é para uma apendicite, é para uma infecção bacteriana que precisa realmente uma atitude. Agora, se pudesse fazer um divisor, né, aquilo que é ambulatorial, e fazer ambulatórios de 24 horas, ao invés de todo mundo correr só para o pronto-socorro. Se pudesse, hoje nós temos o BS, nós temos as unidades básicas de saúde, mas o fato de ter a unidade básica de saúde, mas não utilizá-la adequadamente, não acho interessante. O interessante seria desafogar mais os pronto-socorros, que o pronto-socorro fosse realmente para, Deus nos livre, para casos de acidente, infartos, né? todo tipo de coisa aguda, coisa que precisa de um médico ali treinado, um médico socorrista para esse tipo de atendimento. E não para aqueles casos de vírus, né, ou de uma gripe, que a gente corre para lá e aí o médico, o senhor me desculpa, é virose. Porque a sensação que a gente tem, doutor Sobel, é que tudo o que a gente tem, e que às vezes o médico às vezes fica na dúvida, é uma virose. Te coloquei numa saia justa, o senhor me desculpa, mas é uma dúvida que muitas pessoas têm. Eu tenho muita experiência nisso. Ótimo. Lá nos primórdios, eu me lembro, eu estava no pronto-socorro em Petrópolis e chegou uma senhora, estou com 39 de febre, eu abri a boquinha, olhei a gargantinha, tem bastante pus, provavelmente uma streptococcus, vamos entrar com um antibiótico. Aí a paciente, a mãe da criança falou, mas, doutor, o senhor é o primeiro a falar isso? Por que o médico ontem veio aqui, ontem não falaram isso? Aí eu expliquei para ela, entenda, isso vale para todo mundo. O início de uma virose, o início de uma infecção é igual. Enquanto que as amígdalas, a tonsila está vermelhinha, é dúvida, 90% não vai usar antibiótico. Então, por que eu vou sair atirando com canhão se eu posso dar um tirinho de espingarda? Sim. Então, ela falou, o senhor é o melhor doutor. Eu falei, não, podia até ficar com o louro, né? Que legal, eu sou um ótimo pediatra. Mas não é assim. Existe uma evolução. Eu tive a sorte, ou ela teve o azar, das placas bacterianas só aparecendo naquele momento. E aí, então, é hora de entrar com antibiótico. Um adulto, normalmente na virose, é mais fácil. Ele não passa de 37,8. E uma criança, a febre, isso é pediatria, ela é retroalimentada. Então, à noite, quando o cortisol baixa, a febre pode chegar a 39,40 numa virose. Então, não se assustem com a febre. A febre não é Então, trata a febre. A Novalgina, o Tilenol, a aspirina, trata com antipirético. Trata a febre. A altura, a quantidade de febre não é o que determina. Por isso que, né, vai passar 1, 2 vezes. E provavelmente com 48 horas já passou aquele pico da virose. Mas se não, se continuar,
aí sim vai se entrar com antibiótico, e não é por isso que o último médico que tratou, ele é o campeão. Ai, que delícia, doutor. Que delícia, doutor Sobel. Estão vendo aí? Ouviram? Então, não corre para o pronto-socorro. Trata a febre. Primeiro trata a sua febre. Depois, procura um ambulatório para ver o que realmente está acontecendo. Não deixe de procurar um médico. Sim. Correto, doutor? Correto. Mas antes de sair correndo, trata Sim. a febre primeiro. Não é só sair correndo, é perder um tempo precioso, acumular tanta gente. A maior parte, 80%, não era para estar ali. Né? É um castigo, é uma punição para quem vai ao pronto-socorro. Com certeza. Porque eles estão cheios, abarrotados de pessoas. Abarrotados. E, infelizmente, hoje parece que a gente ainda não tem, né, uma quantidade de pronto atendimento para atender tanta demanda, né, doutor? Sim. Então, o que puder evitar... É bom para o paciente, é bom para a estrutura, né, de atendimento. Não, sem dúvida, sem dúvida. E, doutor Sobel, me diz uma coisa. Nesse acesso, tá, nessa questão da saúde ainda, o que o senhor acha, os grandes desafios que a gente tem para poder trazer esse acesso para todos, esse acesso à saúde para todos? Qual seria hoje uma grande dificuldade que o senhor viu ou ainda vê na sua carreira para que o acesso à saúde chegue a todos? Não só aqueles que pagam plano de saúde, que conseguem, que têm uma condição financeira um pouco mais favorável, mas principalmente para aqueles que não têm esse acesso, né? Não têm essa condição financeira e têm um acessinho um pouco mais restrito. Né? Como que o senhor acha, na sua visão? Olha, eu sou um grande fã do SUS. Porque se você for ver 40 milhões de brasileiros num universo de 210 milhões, isso dá 20% mais ou menos, né? Exato. 20% do brasileiro tem acesso à medicina cooperada, né? Que é a medicina de convênio. São as Unimed, são todas, né, e os planos de saúde que tem por aí. Como eu já falei, meus pais são egressos, são refugiados de guerra. Minha mãe, que Deus a tenha, ela passou por um processo de tumor de mama bilateral e também de tumor de tireoide. E todo o tratamento dela que ela fez, tanto da parte de mastectomia, quimioterapia, radioterapia, a parte também... tanto do tumor de mama como do tumor de tireoide, tudo foi feito no antigo INAMPS, o INSS, né? A gente chamava de INAMPS naquela época, muito bem tratado. Então, uma coisa que hoje, então a gente sabe que 80% da população não tem o seu plano de saúde. E uma coisa que a gente vê e que, sem dúvida, vai dar certo, não é aumentar tanto a nossa estrutura hospitalar, etc. e tal. Uma coisa que eu vi, que isso, eu acho que me encantei com isso, me apaixonei pelo público privado. Você tem hospitais de ponta que eles trabalham, digamos, de 8 às 6 da tarde e ficam ociosos, laboratórios, imagem, etc. e tal, na parte noturna. Então, eu acho que seria muito mais em conta, mais acessível, até, né, para nós, pagadores de impostos, você usar essa estrutura que já existe do particular, do convênio, onde o serviço público ele pode contratar, né, e fazer o tal do fila zero, que é o que todo mundo sonha. Eu acho que você tem um serviço magnífico, que é o INAMPS, né, que hoje é o SUS, e você tem um tempo ocioso, uma estrutura ociosa de convênio ou de particulares, onde você pode, então, fazer esse meio de campo e sem grandes construções, porque o particular ele já investiu, a máquina está lá. Sim. Se o público privado pudesse se associar, seria muito interessante. É uma coisa que eu vejo com muito carinho. E me fala uma coisa, o senhor falou aí do braço do governo, agora há pouco. Né? Pegando esse gancho, falando em governo,
que o senhor acha que o governo poderia fazer para melhorar campanhas, para falar sobre educação e saúde? Porque a gente sabe que, no momento em que a população tem acesso à educação em relação à saúde, saber como funciona, como não funciona, provavelmente as pessoas, como o senhor disse numa fala anterior, perderiam menos tempo precioso da vida delas em procurar um pronto-socorro. Tá? Então, na sua visão, que tipo de campanhas que o governo poderia fazer para melhorar a educação das pessoas em relação à saúde delas? Isso é um assunto muito, muito interessante. A gente teve uma experiência muito negativa na última epidemia do Covid. Uhum. E, infelizmente, foi utilizado de uma maneira muito política, né? Fique em casa, o medo, o pânico foi instaurado. Nenhum medicamento... O que mais dói para um médico antigo como eu é você cercear a liberdade de atuação do médico. O médico ele tem uma experiência. Só um parêntese muito importante. Uma coisa que o paciente esquece é que, muitas vezes, o médico, no meu caso, a criança, o mesmo adulto, ele vai no médico, toma o remédio e morreu aí. O feedback que o médico recebe faz parte do aprendizado dele. Eu tratei tantas pessoas dessa maneira e funcionou. E deu certo. Ou não funcionou. Eu vou procurar outro caminho. Então, quando se quer fazer um protocolo e engessar um médico, você não pode usar tais e tais medicamentos que já são consagrados por uma ideologia política. Isso realmente foi muito doloroso. Usar a medicina para criar pânico, para pessoas perderem trabalho, pessoas passarem fome e depois vir com... Não que o apoio, aquela coisa momentânea, temporária, de você ajudar, auxiliar aquelas pessoas, como aconteceu agora no Sul com a tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. Só que eles não querem ficar na rede, pendurado ali, esperando o peixinho cair na boca. Eles querem a rede, querem voltar a trabalhar. A pescar, exatamente. Então, em relação a medidas públicas, primeiro não existe um Deus lá em Genebra, né, que é a Organização Mundial de Saúde, e um presidente lá, um diretor máximo, o secretário-geral, sei lá como é que chama, quem comanda a brincadeira, passar tanto pânico e engessar e tirar esse direito do médico. Em relação agora, voltando ao assunto, em relação a como... Primeiro, então, saúde faz parte. Assim como saúde é beber água, saúde é comer direito, saúde é dormir bem, é lavar as mãos. Tudo é saúde. Então, medidas... Então, esse tipo de... Assim como eu me lembro, era garoto, vinha um policial do Detran na escola, falava, olha, isso é pare, aqui é siga, só vai dirigir quando tiver 18 anos, o carro pode ser uma arma, a pessoa tem que ser habilitada, se for atravessar a rua, olhe sempre para os dois lados, nunca atravesse, sempre atravesse na faixa, ou seja, então isso acaba incorporando, você acaba sedimentando essas medidas. Então, a saúde também, assim como a saúde no trânsito, a gente tem a saúde no dia a dia, que todas as medidas de higiene, do banho, como cuidar do frio, como se cuidar no calor, a vacinação, uma água de boa potabilidade. Então, se puder tratar isso de uma coisa mais normal e não como um pânico de alguma coisa que chegou, um monstro que chegou do outro planeta e deixar todo mundo preso em casa, isso é uma coisa triste. Deveriam investir mais no básico, então, né, doutor? Exato, na informação. Na informação Isso. Corriqueira, do dia a dia, da rotina de cada uma das pessoas. Sim. Né? Que faz parte da rotina, lavar as mãos, comer bem, dormir bem, que é o básico. Sim. Resolveríamos muitos problemas? Opa! Com certeza. Doutor Sobel, e assim, para finalizar, tá, que está sendo muito rico aqui o nosso bate-papo, mas a hora voa, eu queria tratar com o senhor, te fazer uma pergunta um pouco polêmica, tá?
Se for muito polêmica também, o senhor fica à vontade para não responder. Mas há pouco tempo atrás, nós ouvimos aí, inclusive na fala do nosso atual presidente, sobre o boicote aos judeus, que foi muito triste, né? Inclusive, ele equiparar Israel ao Holocausto que aconteceu com os nazistas. Eu queria que o senhor trouxesse aqui para nós como foi a experiência, como foi esta fala, como foi a recepção dessa discriminação na sua sociedade judaica. Então, como eu já falei, o Brasil é uma coxa de retalhos. Meus pais, que chegaram praticamente com uma mão na frente e outra atrás, criaram todos os filhos, fizemos faculdade, ensino superior, ou seja, aqui é um lugar de prosperidade. E eu até tem uma historinha interessante. Como eu sou um judeu religioso, digamos, da ortodoxia, né, da observância, então, de manhã e de noite, a gente tem as orações diárias. Eu, recém-formado lá em Petrópolis, eu estava... o plantão ia de 7 da noite até as 7 da noite do outro dia, e era 6 da manhã, que é o horário que a gente faz a oração e tal. Os médicos lá do alojamento tinham ido para a salinha do café, tomar café. E eles estavam lá conversando, batendo papo, e eu lá rezando no meu cantinho. De repente, eu escutei os médicos comentando: gente, vamos falar baixo, porque o Sobel está rezando. E eu fiquei, na hora, um pouco chocado. Falei: opa, peraí, eu achava que eu estava passando... Escondidinho, de fininho. E o respeito que os meus colegas tinham comigo, falou: olha, respeitem o momento de oração do Sobel. Isso é uma coisa que, para mim, foi muito gratificante. Aí eu perdi o medo de rezar na frente dos outros. Não é o medo, mas aquela coisa do... né, é um estigma. Né? Você é um diferente. Não é agora falar sobre religião ou explicar cada um a sua religião, não é o caso. Então, quando você ouve, de repente, uma autoridade falando em boicote ao judeu, então a gente volta para o ano 38 do século passado, né? A famosa Kristallnacht, a noite dos cristais, quando toda a polícia alemã ela ficou inerte e todo mundo que queria estourar as vitrines das sinagogas e das lojas de judeu, e foi colocado Jude, com a estrela de Davi, foi pintado, e lá, então, famosa, foi conhecido como a Noite dos Cristais. Parece que morreram 12 mil e não sei quantas pessoas foram levadas. Já começou o assunto de campo de concentração. Então, para mim, aquilo era uma história do passado. Nós estamos num país que o negão é meu amigo, o português é o dono da padaria, o japonês é o dono da quitanda, o judeu é o que vende tecido. É o dono da lojinha. Da lojinha, exato. Então, de repente, peraí, será que a gente sempre... E o judeu é aquele que faz piada de si mesmo. Sim. Então, a gente sempre leva para o lado jocoso, né, para o lado da piada. Óbvio que há um impacto, mas dificilmente a gente vai acreditar que uma coisa dessa possa acontecer num país tão generoso, num país tão receptivo. Eu acho que é uma questão de momento. E quem falou, se parar para pensar um pouquinho, ele vai voltar atrás. Assim esperamos, né, doutor? Enfim, mais uma vez, aqui com o doutor Alberto Sobel, médico pediatra, trazendo para nós um pouco do dinamismo da medicina, mostrando que medicina pode ser muito mais próxima da população, de todos nós, ainda mais um médico pediatra que tratou de inúmeras crianças, e a criança ela é a parte mais sensível de uma casa, de uma mãe, sem sombra de dúvidas. E trouxe num papo bem gostoso, bem tranquilo, para a gente entender que nem tudo é vírus, que nem tudo é motivo para sair correndo para um pronto-socorro, que a gente pode ter algumas atitudes e dar uma segurada dentro de casa, se cuidar melhor, se tratar melhor, que dá para a gente fazer uma medicina inclusiva para todos. Certo, doutor Sobel? Certo. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua presença. E, por gentileza, se inscrevam nos nossos canais, assistam,
compartilhem, discutam, mandem perguntas que o Dr. Sobel não vai estar aqui, mas a gente manda para ele a sua dúvida e ele também vai ajudar a responder com toda certeza. Obrigada, doutor. Obrigado, foi um grande prazer. O prazer foi nosso. Até mais.